gente, meu nome é Flávia Souza e é um prazer estar segurando esse microfone do Sebrae Delas. Esse projeto incrível que apoia, fortalece e fomenta o empreendedorismo feminino em todo o estado de Santa Catarina e também Brasil afora. E hoje a gente está aqui respirando essa atmosfera do empreendedorismo feminino no Delas Summit, um evento que reúne mais de 4.000 mulheres que estão dispostas a transformar ideias em negócios de sucesso. E entre um pitch e outro, a gente traz as mulheres aqui para o nosso estúdio para conversar e gerar conteúdo. E assim nasce a segunda temporada do Delas Convida. E hoje, aqui a gente vai falar sobre futuro. Sim, todas nós, com certeza, queremos dar um pulinho lá no futuro, entender como é que funciona, voltar e fazer os ajustes. Seria lindo se isso fosse possível, né? Mas, na vida real, isso não é possível. Mas a gente traz aqui uma pessoa muito interessante para nos trazer insights aí de algumas coisas que estão por vir, né? E quem me faz companhia hoje, quem vai abrir essa caixa do futuro para a gente, é a Renata Garrido, que é especialista em tendências, inteligência artificial e novas tecnologias. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada por estar aqui com a gente, abrindo a caixa do futuro com a gente. Imagina, Flávia, obrigada, um prazerzão estar aqui. Estou aproveitando, né, o Delas Summit, que está incrível, quanto também estar aqui hoje poder bater esse papo e a gente também desbravar um pouquinho aí sobre tecnologia e inteligência artificial também. Boa. E é um papo, né, Renata, inteligência artificial, assim, é aquilo que está todo mundo falando, mas ao mesmo tempo eu sinto, e aí é puro empirismo, né, que tem muita gente que tem dificuldade em entender como absorver isso, né, como colocar em prática no seu dia a dia, né, e eu já vou começar então o nosso papo falando de inteligência artificial, direto ao ponto, né, porque ela tem se tornado cada vez mais uma ferramenta fundamental no crescimento das startups brasileiras. Um levantamento do Observatório Sebrae Startup trouxe o dado de que 78% das empresas inovadoras do país já utilizam as tecnologias aí que usam algoritmos e dados para tomarem melhores decisões aí nos seus negócios, né? Então, acredito que essa é uma informação, é um divisor de águas, né? Não, totalmente. Hoje eu não vejo como é possível a gente conseguir trocar um negócio sem a gente envolver algum tipo de inteligência artificial dentro do nosso processo. Principalmente, acho que falando né, de empreendedorismo, começando um negócio ali pequeno, você muitas vezes sozinha, né? Foi o meu caso, por exemplo, quando eu comecei a Runa, eu estava sozinha, tinha uma bela ideia na cabeça que eu queria, né, colocar em prática, e assim, no empreendedorismo a gente toca 1000 papéis, né, tem que rodar 1000 pratinhos para conseguir colocar em prática. E a inteligência artificial, ela vem em diversas ferramentas que podem apoiar a gente nisso e facilitar o nosso dia a dia, tornando tudo muito mais dinâmico e que consegue com isso a gente colocar muita coisa mais em prática que a gente não conseguiria. Então, faz todo sentido essa porcentagem, porque é impossível hoje a gente conseguir, né, a agilidade que a gente precisa, a rapidez para dentro do negócio, sem a gente usar uma inteligência. Ou seja, a partir de agora, não tem como não pensar mais nisso para os negócios, né? Muito difícil, muito difícil. E eu vejo e aí pegando, vou puxar um pouco para a mulher já agora, é um fórum ainda muito masculino, né? Quando a gente olha as porcentagens, por exemplo, pessoas que trabalham com IA, né? Ainda, as mulheres fazem parte de 22%. O que me chama bastante atenção, que acho que tem uma preocupação da gente focar realmente nessa, né, ter interesse de entrar dentro desse mercado, porque a IA ela é uma solucionadora solucionadora para os problemas humanos, né? Então ela vem realmente para facilitar, para entrar no nosso dia a dia. Mas se a gente tem poucas mulheres também dentro do negócio, né, trabalhando com o IA, né, entendendo, usando, como que a gente vai realmente criar soluções que servem para a gente? Então, hoje, assim como empresas farmacêuticas, que a maioria dos estudos, né, assim, eles usam animais
masculinos, por causa da complexidade de ser mulher, né, questão de ciclos menstruais e tudo. Então, isso torna tudo muito mais complexo. Assim como o mercado de comunicação, eu trabalhei muito tempo dentro do mercado, que ele era inteiro, 100% dele, né, olhando para a equipe de criação, que criava as campanhas publicitárias, tudo, eram homens brancos, héteros, né? E de agora que a gente tem muita mulher, metade dos times hoje, em grande parte das agências de publicidade são mulheres, a gente vê uma mudança, é a mesma coisa com tecnologia. Né? Enquanto a gente não estiver dentro desse mercado, quão difícil é da gente conseguir inseri-lo e trazer soluções que fazem sentido realmente para a nossa realidade também. Sim, não tem volta, né? Não tem volta. Renata, tu trabalhou bastante tempo em grandes empresas e aí tomou coragem para abrir teu negócio, né, para empreender, que é um negócio que utiliza a IA para solucionar questões humanas, aí melhorar a vida dos colaboradores. Eu tô curiosa para você me contar um pouquinho da Runa Habits. Tá. Bom, eu trabalhei por 24 anos dentro da área corporativa, em grandes corporações. Eu trabalhei minha vida inteira em recursos humanos. E uma coisa que sempre me pegou muito, principalmente nesses últimos anos, nos últimos 10 anos que a gente começou a falar mais sobre bem-estar, era da dificuldade que as pessoas têm de colocar os comportamentos em prática. Porque não falta conhecimento, né? A gente sabe que atividade física é importante, alimentação é importante, né? O que falta para a gente realmente vencer esse desafio de começar e sustentar o comportamento ao longo do tempo. E isso sempre foi uma coisa que me pegou muito, porque não importava quanto investimento a gente fazia na empresa, como a gente ajudava realmente as pessoas. E eu comecei um projeto piloto dentro da empresa que eu trabalhava, que deu super certo, e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero conseguir ajudar as pessoas a realmente colocar em prática. E para ajudar nessa parte comportamental mesmo, e trabalhar de uma forma personalizada, bem individualizada, em cima de que cada pessoa realmente precisa, porque cada um tem o seu próprio gap, sua própria dor, eu não teria conseguido fazer isso se eu não tivesse incluído a inteligência artificial. E eu nunca tinha trabalhado com isso antes também. Então, assim, eu sabia da possibilidade, porque, assim, gente, hoje, qualquer coisa que a gente faça, que a gente tem que ter algum jeito que a gente consegue fazer mais rápido e mais fácil isso. E tem muita ferramenta que a gente consegue ali, pesquisando, a gente consegue usar. E foi bem assim que começou a Runa. Então, eu comecei a entrar em contato, a olhar e estudar, porque em 6 meses, mas me levantando, tudo que possibilidades que eu tinha, conversando com muita gente, que isso também eu acho que é um ponto muito importante. É os fóruns que a gente se coloca. Mulher, eu faço parte de vários grupos hoje femininos, né, de mulheres, que trabalham nessa parte de tecnologia, né? A gente tem a CAT Mulheres aqui em Floripa, que é super forte, né? E se a gente não está inserida nesses meios, e principalmente nos meios que tem mais homem, porque tecnologia envolve muito mais homem, a gente acaba não descobrindo tudo que tem de possibilidade. Então, várias das ferramentas que eu acabei criando é porque eu me meti nesses fóruns, mesmo não sabendo, mesmo com a síndrome da impostora pegando super forte, falando, você não sabe de nada, vai fazer feio e tal. Falei, cara, você tem que meter as caras e você tem que ir lá e se envolver. Porque é assim que a gente acaba descobrindo, é na troca, é na discussão, é na pergunta mesmo, para daí isso vai enriquecendo. E aí foi quando eu comecei a colocar a IA dentro, e hoje a gente consegue atender diversas empresas, diversos colaboradores, trabalhando no indivíduo. Então, cada empresa, porque a Rai é a nossa IA, é a nossa assistente virtual, que significa registrar, acompanhar, evoluir. Então, ela consegue hoje, pela facilidade dos algoritmos todos, a gente consegue trabalhar exatamente a dor de cada indivíduo, o que é super rico e, com isso, óbvio, tem muito mais impacto para a organização. Que legal. Me chamou a atenção aí, né, várias coisas na tua fala. Uma delas é que essa ideia surgiu quando você ainda estava trabalhando, né, em grandes corporações, ou seja, foi uma ideia que provavelmente nasceu de uma dor do teu dia a dia. Sim. Ali com gestão de pessoas, né? O que nos leva a crer que empreendedorismo é uma postura, não necessariamente você precisa abrir um CNPJ, né, para ser uma empreendedora. Né? Essa habilidade de empreender, de empreender no teu caso, naquela época, melhor dizendo, ela nos leva muito longe, né? E eu acho que isso sempre foi muito forte em mim. Assim, sempre gostei muito de montar projetos, começar as coisas do zero nas empresas que eu trabalhava. E para mim aquilo sempre foi um filho meu mesmo. Assim, de falar, se eu quero ver isso dar certo, eu quero gerar esse impacto
do projeto, das coisas que a gente estava propondo dentro do negócio e conseguir fazer isso, ver os resultados, né? Tornar, no caso que eu tinha a área de recursos humanos, tornar a área de recursos humanos protagonista dentro da organização, então não ser uma empresa só, uma área só que está ali, né, atendendo as pessoas, tudo, não, mas que faz parte do negócio e está lá discutindo, né, trazendo inovação para dentro da empresa também, é super importante. Então, por exemplo, quando a gente começou essa questão toda das startups, de tecnologia e não sei o quê, dentro das agências, que é muito mais focada em criatividade, uma das primeiras ações que a gente fez, que partiu da RH, falou assim, cara, a gente precisa criar esse espaço aqui dentro da organização, que a gente traga empresas, né, startups, tudo que tenham linkadas com o negócio, para dentro da organização. Para a gente começar a treinar a cabeça das pessoas também, para abrir a visão delas para a tecnologia. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa ter não precisa ser o teu próprio empreendimento, mas você pode agregar super dentro da organização, trazendo a tua visão, agregando para dentro do negócio, né? E é isso e acho que é isso que torna também rico e que faz as pessoas ali se desenvolverem e crescerem também, né? O quanto você impacta no final. Habilidade, uma grande habilidade, além dessa que tu trouxe também de sim estar inserida nos fóruns, mesmo que por alguns segundos a gente acha que aquilo não é pra gente. Porque não existe outra forma de conquistar esse espaço, senão indo até lá, né? Ou colocando os pés lá. E, óbvio, também aproveitar as redes sociais, né? Assim, gente, lote, você começa a seguir todas as pessoas possíveis que falam sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, sobre o seu negócio, porque isso te agrega muito. A gente tende a não buscar as pessoas, nossas redes, e a gente só começa a criar referência, né, a ver possibilidades, se a gente também está inserida de uma forma nesse mercado. Então, se você não tem um network ali, que você ainda se sente confortável, começa a buscar. Começa ali a pesquisar quem é que está falando sobre isso no YouTube, quem está falando isso no Instagram. Siga e vai ali evoluindo, estudando o que as pessoas estão ali colocando, trazendo sistemas diferentes que façam sentido para o teu negócio, né? Eu vi esses dias, tem uma pessoa que eu sigo, que eu adoro, que é o Paulo F. Aguiar, super recomendo. Tem a Vicky também, que é maravilhosa, a Vicky Gaibar. Eles estão no Instagram. E o Paulo, esses dias, postou um vídeo super legal, um vídeo super legal que fala sobre uma ferramenta nova, que é a Flare, que eu vi que faz todo sentido para o pessoal aqui, porque tem muitos produtos aqui expostos, né, dentro delas. E em 5 minutos, você faz ali uma super apresentação, uma foto maravilhosa do seu produto, e você consegue fazer sozinha. 5 minutos, você não precisa ter, né? Preciso contratar, ou preciso ter uma mega ferramenta, ou cuidar de um cenário maravilhoso. Eu falei assim, não, a IA faz isso para você. E ela tá de graça, você consegue fazer 5, por exemplo, imagens por semana, e está ali, disponível. Então, mas isso eu só soube porque estava ali, acompanhando e vendo os vídeos, então é super importante estar nas redes. Buscar, né? Exato. E buscar é também uma característica hiper importante da empreendedora. Não adianta. Sim. Passivamente, poucas coisas vão acontecer na nossa vida, Passivamente é muito difícil. É muito difícil. Renata, a gente está aqui nessa esfera falando bastante de IA, né? E como eu trouxe no início da minha fala, às vezes eu tenho a impressão de que muito se fala, mas muita gente acha que ainda não tem acesso ou não sabe como colocar a IA no seu dia a dia. Então, eu queria que tu trouxesse aí como que a gente pode, quem ainda não tem aí o costume, não tem nenhuma IA que costuma consultar, costuma usar para o seu dia a dia, quais seriam as dicas aí, o direcionamento para essas pessoas se inserirem nesse universo? Bom, primeiro é começar a fazer parte desses fóruns, seguir pessoas, tudo, até para despertar o teu conhecimento, falar, nossa, existe essa ferramenta, deixa eu fuçar, né? Segunda coisa é fuçar mesmo, né? Entra nas ferramentas, o que você ouve, fuça, dá uma testada, para você ver o que faz sentido ali para você, também porque cada um tem o seu próprio negócio, cada um vai ter ferramentas específicas que vão ali apoiar, né? Ferramentas simples, por exemplo, que tem parte que é de graça, que você consegue usar super bem, né? A gente tem o Canva, hoje que é um dos mais fortes, né? Dentro, quando a gente olha para a esfera de marketing, que apoia a gente. Então, tem o Canva, tem o Flare agora, tem o Mind Journey. Todos eles têm uma parte toda de graça que a gente consegue usar, por exemplo.
E aí você começa, porque o objetivo, a gente também acho que é esse, né? A gente começa ali pequeno, mas sonhando grande. Conforme depois você vai ganhando dinheiro, você vai lá e depois você começa a investir naquelas que realmente faz mais sentido para você. Mas é possível você usar bastante. Tem muita coisa de automação para vendas, né? Você pega o MailChimp, que é super bom para você usar. Também é uma ferramenta, também é de graça, uma parte você consegue ali começar a entender como funciona, então começa a testar. E, óbvio, ChatGPT para mim é, assim, eu brinco que é meu... É um membro da família. É um membro da família, ele é estagiário, ele é amigo para dar ideia. Então, assim, ele é muito... Eu acho que o ChatGPT, ele, inclusive, ele ajuda em todas essas outras esferas. Então, em dúvidas, assim, quero saber o que está rolando nesse mercado, me traz ideias sobre tal coisa. Ele consegue muito ajudar. E, principalmente, acho que a gente que começa sozinha, está ali com um sonho, né? Às vezes, a gente não tem ninguém que empreenda. Nossa, foi muito a minha vida, né? Eu não tinha ninguém que empreendia. Eu fui a primeira da minha turma, da minha família mesmo. E muitas vezes eu ficava ali sozinha, eu falava, mas será que eu estou com a ideia certa? E muitas vezes eu buscava dentro do ChatGPT ideias e sugestões. Eu falava para ele, o que você acha disso? Como é que funciona? Como é que eu monto? Então, ele traz muita coisa de conteúdo para a gente e de troca que é legal, né? De ideia de imagem, que a gente pode depois refinar. Então, o ChatGPT eu acho que é um dos essenciais aí para começar ali entendendo um pouco mais esse movimento, e com isso ele vai com certeza ajudar em abrir, porque até você pode perguntar para ele sobre outras ferramentas que fazem coisas que você gostaria. E com isso você pode ir ampliando a tua visão. Sim, a gente consegue fazer muita curadoria, né, a partir do ChatGPT. E assim, os dados já comprovam, gente, né? 65% das startups brasileiras tiveram um aumento aí na sua eficiência operacional depois que adotaram as ferramentas de AI. Como a gente está aqui para crescer, pensando em inovação, né, pensando em alcançar nossos resultados aí, não tem como a gente fugir dessa temática. Então, precisamos buscar. Quem ainda não buscou, pega as dicas da Renata aqui e vamos começar a fazer isso, né? E aí, aproveitando, puxando esse gancho, porque um discurso assim, de senso comum, eu não sei se você ouve muito nas rodas, e principalmente em quem ainda não se aproximou tanto do universo das IAs, tá? Eu ouço muito falar, né, eu ouço muito receio, na verdade, das pessoas, que as IAs, elas venham aí a desequilibrar as questões humanas, ou até mesmo que elas substituam os nossos papéis. Como que a gente equilibra isso? Você acredita nessa tese? Não, bom, eu trabalho com tecnologia, então eu nunca tive essa visão. Eu acho que qualquer coisa que foi aparecendo ao longo desses anos todos, que era uma coisa nova, sempre teve essa mesma discussão. Vai pegar o lugar, vai fazer toda uma mudança. Vai fazer uma grande mudança. Obviamente, eu acho que ela faz uma mudança, porque agora até o processo, quando entra uma tecnologia nova, sempre acontece isso, todo mundo fica meio receoso. Depois a gente começa a usar a ferramenta, essa tecnologia, para resolver problemas atuais que a gente tem, de operação, mas para automatização. E depois a gente começa já a pensar na tecnologia com uma visão de como que eu monto coisas novas, mas já usando muda o nosso mindset, porque a gente vai evoluir nesse processo. Agora, uma coisa que eu acho que é super importante dentro, né, da tecnologia é entender que ele é para ser um parceiro e não para ser uma barreira. Então, ele vem, que nem no nosso produto, né, da nossa solução, a gente está usando a IA, ela está ali ajudando, facilitando justamente um processo de a gente conseguir ajudar mais as pessoas a impactar mais vidas. Então, a gente não deixa o lado humano, e aí a gente ainda tem aí uma interação, um apoio, tudo. Só que é muito mais certeiro o meu tipo de apoio que eu posso dar para aquela pessoa, justamente porque eu tenho uma IA que está fazendo um filtro para mim e que eu consigo apoiar muito mais efetivamente. Então, é super rico no final, mas é a gente saber usar a tecnologia também a nosso favor. Né? Então, ela amplia as possibilidades que a gente tem. Então, eu acho que não acho que eles tiram, mas acho que eles mudam as coisas e mudam a nossa forma de pensar. Né? Então, acho que a gente tem que se tornar muito mais analítico para usar as ferramentas. Você tem que saber fazer perguntas boas, porque tudo dentro, né, das ferramentas, do como a gente vai pedir. A gente tem que entender do negócio,
e a gente tem que saber como pedir aquilo. Então, não deixa de lado, tem que estudar, tem que estar ali próximo, tem que saber qual é a dor das pessoas, para a gente saber treinar as IAs da forma certa que a gente quer para potencializar o processo. Então, ele não deixa, o humano não deixa de ser, não fica de fora. Ao contrário, eu acho que a gente só cresce nos negócios se a gente tiver um lado humano muito bem forte e treinando a IA em cima disso. E a IA vai funcionar, vai ser muito mais efetiva com os insumos corretos. Obviamente, Só os funciona insumos, quem é responsável pelos insumos de cada negócio somos nós, né? Então, bacana, Renato. Bom, esse papo tá muito legal, acho que é bem esclarecedor mesmo, para que as mulheres comecem a pensar nisso, a fazer a sua própria curadoria das inteligências artificiais aí, mais compatíveis com o seu negócio, né? Mas a gente está se aproximando aí do fim da nossa conversa e eu queria que tu deixasse para as mulheres que nos ouvem e para as mulheres que nos assistem um conselho para o futuro. Turma, que eu acho que a coisa que eu mais recomendo é realmente começar. Entrar dentro desses fóruns, acho que a melhor coisa, a coisa que mais mudou, na realidade, a minha carreira e para quem estava começando ali a empreender, de abrir portas, estar no fórum com mulheres, fazer o seu próprio network, ir evoluindo, e assim, qualquer coisa que a gente queira ir aprender e evoluir, é começar com pequenos passos. Vai lá, mete a cara, ninguém começa nada já ali dominando. Pronto. Então, assim, começa, vai no teu tempo, vai evoluindo, que é assim que todo mundo faz, é assim que começa e você vai conquistando suas coisas. Então, continua no teu foco, começa pequenininho, mas sonha sempre grande. Muito obrigada por esse conselho. É isso aí, a gente segue aqui se fortalecendo, aprendendo, né? E o Sebrae Delas está com você. O Sebrae Delas é a sua rede de apoio. Então, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Aproveita e baixa o aplicativo do Sebrae Delas. Conexão, comunidade, negócios em alguns cliques. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até lá!